Edu, o que esperar desse clássico de um São Paulo que vem de jogos que ele oscila demais, tanto que ele é o 14º colocado no Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras de uma virada fantástica dentro da Libertadores, um Palmeiras que vai brigar sempre na parte alta da tabela, hoje não. Hoje ainda é o 11º até começar a rodada, Edu. Não, exato. Primeiro que é a estreia do Zubeldia, né, no Morumbis, né? Ele que chegou no Brasil e assistiu só lá dos camarotes a vitória do São Paulo lá em Goiânia contra o Atlético Goianiense, dirigiu o time na Libertadores, né? A gente está gravando esse programa na quinta-feira, então o São Paulo ainda vai jogar pela Libertadores na estreia do Zubeldia, e aí sim, na segunda-feira ele vai estrear diante da torcida do São Paulo, torcida única, né? Sempre lembrando aqui no estado de São Paulo, os clássicos são com torcida única, e é um jogo, Fábio, assim, como eu acabei de dizer em relação ao Corinthians, né, que está pesando demais esses últimos anos do Corinthians sem títulos, em relação ao Palmeiras, do lado de São Paulo e Palmeiras, a rivalidade tem uma outra história, porque nos últimos anos, o São Paulo é aquele único time que tá conseguindo, de alguma forma, fazer frente ao Palmeiras, né? Agora, tem uma coisa interessante, a gente tem os números aí para mostrar, nos últimos duelos, a gente aqui pegou os últimos 10, independente da competição, independente do campeonato. Se a gente pegar tudo, aí sim, está bem equilibrado. A gente pode olhar aí que está bem equilibrado. Agora, em relação ao campeonato brasileiro, a última vitória do São Paulo como mandante foi lá em 2017. Depois disso, o São Paulo, em 10 jogos, ganhou 2 vezes, mas na casa do Palmeiras. Ou seja, o São Paulo não ganha do Palmeiras no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro desde lá de 2017. Né? Ou seja, é bastante tempo. Agora, é verdade que nos últimos anos, por exemplo, esse ano o São Paulo já foi campeão da Supercopa em cima do Palmeiras, né? O ano passado, o São Paulo tirou o Palmeiras da Copa do Brasil e depois foi campeão. No ano retrasado, o São Paulo também tirou o Palmeiras da Copa do Brasil. Lá atrás, em 2021, o Palmeiras tinha tirado o São Paulo da Libertadores. Ou seja, então esse jogo, fora de campo, tem todas essas narrativas aí, né? Todos esses enredos aí para dar mais peso ao jogo. Agora, se a gente vai para dentro do campo, é um São Paulo que a gente não sabe como vai chegar. A gente não sabe se o Zubeldia já vai querer assinar, né, as escalações logo do começo, ou se ele vai manter alguma coisa que estava dando certo, enfim. E do lado do Palmeiras, como você disse, o Palmeiras, se quiser também ser campeão brasileiro mais uma vez, o que seria um tricampeonato, o que não acontece, outra questão interessante da rivalidade, o que não acontece desde a era Muricy com o São Paulo, né? Então tem essa coisa do São Paulo também não querer que o Palmeiras seja tricampeão, ou seja, o Palmeiras precisa começar a pontuar, porque no Campeonato Brasileiro o Palmeiras está lá no meio da tabela, né? Obviamente que vem dessa vitória sensacional lá no Equador contra o Del Valle, uma vitória e tanto de virada, né? Acabou o primeiro tempo perdendo de 2-1, poderia ter perdido por mais, depois conseguiu virar. Então, assim, o Abel conhece demais o São Paulo, mas o Abel não conhece o Zubeldia. Então, esse é uma característica interessante desse clássico que teremos aí no domingo, melhor, na segunda noite, né? Na segunda noite. E aí, será que tem um efeito Libertadores nessa partida? Porque a virada foi fantástica do Palmeiras, né, o Cássio? É difícil, né? Porque às vezes você tem um efeito que gera confiança, às vezes você tem um efeito que gera uma despressurização, né? Uma explosão tão grande de êxtase, de conquista, né? Até porque se destacou muito a estrutura competitiva do Del Valle em casa pela Libertadores, né? Só perdeu para o Palmeiras, mais de 30 jogos, né? E só perdeu 2 vezes e só para o Palmeiras. E o Palmeiras já conseguiu essa segunda oportunidade do jeito que foi ontem. Então isso traz sim uma confiança muito grande. Aquilo que o Edu falou é importantíssimo, né? O Palmeiras precisa reagir para ser mais, aspas, Palmeiras na Série A. A performance até aqui é bem questionável, de resultado e de jogo, né? Fez o jogo contra o Vitória, venceu na estreia, deixou ali aquela pulga atrás da orelha, porque fez um jogo tanto quanto burocrático, mais segurando a vitória no segundo tempo ali, sem sofrer, mas também sem jogar. Aí perde para o Inter em casa. O Inter não tinha feito um bom jogo na estreia, né, contra o Bahia, mas conseguiu vencer naquele momento. E aí chegou contra o Palmeiras, pum, beliscou 3 pontos
fora de casa, ainda criou, teve pênalti perdido, não foi um bom jogo do Palmeiras. E aí o Palmeiras pegou o Flamengo, que é muito difícil você vencer o Flamengo, né? O Palmeiras, inclusive, tem tabu contra o Flamengo, pelo Brasileirão, e não venceu mais uma vez. O Palmeiras só fez um gol em 3 jogos, né? Então, não é uma performance muito a cara do Palmeiras, contrasta um pouco com o momento ali de afirmação da Libertadores, mas precisa reagir. E vai pegar um adversário que a gente tem ali uma dúvida muito grande, né? Quem é esse São Paulo? O que o Edu falou será que já vai ter assinatura do Zubeldia? Será que a gente vai ter aí um processo de adaptação e essa transição vai ser mais lenta para um modelo de jogo do novo técnico? O São Paulo pelo menos vem menos pressionado, porque conseguiu vencer fora de casa, tirou um pouco daquele calor ali de ter perdido o jogo do Fortaleza, de não ter começado, né, o campeonato tão bem, mas vai para um clássico, né? Então, realmente, já é clássico, já é difícil você fazer um prognóstico. Com esse contexto, vou pegar minha pipoquinha, vou acompanhar para depois ver o que vai acontecer. Mas é muito difícil cravar quem chega ali mais forte, porque tem muito ingrediente nesse jogo aí. E o meu xará, o Fábio Salomão, vai contar tudo direto do Morumbi, mas tem 2 personagens que podem fazer a diferença nesse clássico para a gente fechar o nosso podcast, hein, Edu? Não, exatamente, né? Assim, a gente falando de peças, né, de personagens desse jogo, muito do que está acontecendo com o Palmeiras, né, na minha forma de ver, passa pela má fase do Rafael Veiga. Ele mesmo já disse publicamente que ele está se esforçando para melhorar, realmente não passa por uma boa fase, né? Se a gente lembrar aí, por exemplo, os números de passes do Garro até aqui no campeonato, lembra? Era 161 passes e 127 certos. O Rafael Veiga até aqui em 3 jogos, 60 passes e 50. O índice tá bom, mas são poucos passes. A bola tá passando pouco pelo pé do Rafael Veiga. E nos outros momentos, né, nas outras vezes que o Palmeiras foi muito bem, o Rafael Veiga era uma peça fundamental naquele meio-campo do Alviverde. Ele que ainda não fez gol, deu 3 finalizações, acertou uma, né? Agora, do lado do São Paulo, e isso já aconteceu lá no jogo de Goiânia, né? Esse jogo que o São Paulo, é bom lembrar, o ano passado inteiro, mesmo com Dorival, com todo mundo, ganhou só um jogo fora de casa do Campeonato Brasileiro, foi lá na última rodada. Esse ano já conseguiu aí na segunda vez que jogou fora, né? Conseguiu ganhou bem do Atlético Goianiense. E aí o Milton Cruz, que era o interino, né, naquela oportunidade, no último domingo, ele já colocou lá na frente o André Silva para jogar. O André Silva, que inclusive a gente discutiu aqui muito, né, no nosso podcast, é uma boa contratação, vinha fazendo bons jogos lá em Portugal. Enfim, ele parece estar pedindo passagem aí no ataque do São Paulo para ser o companheiro do Caleri, né? Ou seja, alguém precisa, e esse alguém, no caso, é o Zubeldia, né? Precisa colocar o André Silva ali para fazer essa dupla com o Caleri. Precisa arrumar algum jeito dos dois jogarem, porque o André Silva está jogando muito bem sim, Fábio.